Olá, meu nome é Luciano Teixeira e Silva, eu sou médico urologista e uroginecologista e vou falar um pouco sobre prolapso vaginal. Popularmente conhecido como bexiga caída, útero caído, acomete uma parcela considerável das mulheres, principalmente acima dos 40 anos. E isso ocorre quando os órgãos da região pélvica feminina, como a bexiga, o útero, o intestino, eles se insinuam para o interior do canal vaginal. O assoalho pélvico ele é composto por uma trama de músculos, fáscias e ligamentos que são responsáveis por manter os órgãos em posição adequada. E o prolapso vai ocorrer quando, por uma associação de fatores, essas estruturas do assoalho pélvico elas perdem a capacidade de sustentar os órgãos nas suas devidas posições. Existem alguns fatores que aumentam o risco para o desenvolvimento de prolapso. Então, dentre eles, o envelhecimento, o avançar da idade, a menopausa, são fatores que vão levar a uma diminuição na formação de colágeno, no turnover de colágeno, o que vai ocasionar um enfraquecimento nas estruturas do assoalho pélvico. Estudos mostram que a chance de uma mulher desenvolver prolapso dobra a cada 10 anos. O número de gestações via de parto, por exemplo, parto vaginal, parto normal, aumenta ainda mais o risco de desenvolvimento de prolapso. Principalmente aí pela compressão do assoalho pélvico, que é feita pelo feto, e a força realizada durante o parto. Obviamente que, entre outras coisas, isso pode comprometer de alguma maneira a musculatura, os ligamentos e até a inervação local, o que pode prejudicar a tonicidade dos músculos do diafragma pélvico. E com isso, no médio e longo prazo, elevações da pressão abdominal vão acabar sobrecarregando os ligamentos, o que pode predispor ao desenvolvimento do prolapso dos órgãos pélvicos. Estudos mostram que uma mulher com 2 partos normais tem cerca de 8 vezes mais chance de desenvolvimento de prolapso quando comparada a uma mulher que não foi exposta a isso. Entre outros fatores de risco estão o tabagismo, que também envolve na questão do colágeno, acaba prejudicando a formação de colágeno e pode também levar a tosse crônica, constipação intestinal, sobrepeso, obesidade, doenças pulmonares, principalmente a DPOC, que causa também tosse crônica, enfim, coisas que aumentam a pressão de maneira crônica, aumentam a pressão intraabdominal. Não esquecendo de lembrar também do histórico familiar. Mulheres cuja mãe ou irmã tiveram prolapso, elas têm mais chance do que uma outra mulher que não carrega esse histórico, esse antecedente familiar como um fator de risco. Dentre os sintomas, na fase inicial, a grande maioria das mulheres são assintomáticas e o diagnóstico é realizado através de um exame de rotina, um exame especular. Mas as queixas mais comuns, e aí isso ocorre normalmente nos estágios mais avançados, são a sensação de bola na vagina ou a sensação de peso na vagina. Algumas mulheres podem se queixar de dor durante a relação sexual e também acabam se queixando do constrangimento do parceiro devido a essa protuberância na região vaginal. As mulheres nos estágios mais avançados podem apresentar disfunções miccionais, dificuldade para esvaziar a bexiga, bem como dificuldade para evacuar. Eventualmente pode haver necessidade de uma manobra digital para reduzir o prolapso, ou seja, introduzir aquele prolapso no interior da cavidade do canal vaginal, para que a mulher possa esvaziar a bexiga ou evacuar adequadamente. Então, esse esvaziamento incompleto da bexiga pode propiciar também a infecções urinárias recorrentes, uma vez que ela não consegue urinar e fica sempre um resíduo pós-miccional dentro da bexiga. O diagnóstico é basicamente clínico, através do exame físico, das queixas da paciente. Como eu falei anteriormente, principalmente as pacientes com estágio inicial, o exame especular é capaz de identificar o prolapso e os órgãos envolvidos. Manobras provocativas, como o uso da valsalva, que provoca um aumento da pressão abdominal, ou tosse, elas vão intensificar o prolapso e ajuda também a poder identificar e principalmente a graduar o estágio do prolapso. Nos estágios mais avançados,
Esse prolapso pode ser identificado simplesmente através de uma inspeção da região vaginal. Lembrando que é muito comum nas mulheres com prolapso estágio avançado ter prolapso de mais de uma estrutura. Então é fundamental a consulta com o especialista para identificar as estruturas envolvidas e para ter um planejamento terapêutico adequado, minimizando o risco de complicação ou recorrência no pós-operatório, caso necessite de cirurgia. Falando em tratamento, os estágios iniciais, o tratamento basicamente consiste em controle de fatores de risco. Os controles de fatores de risco cujos nós podemos, na medida do possível, controlar. Por exemplo, cessar o tabagismo, controle da constipação, com uma dieta rica em fibras, aumento da ingesta hídrica, a perda de peso e é muito importante a fisioterapia do assoalho pélvico. Os exercícios de Kegel, os exercícios do assoalho pélvico vão ajudar a fortalecer essas estruturas e minimizar o risco de progressão desse prolapso. Para os estágios mais avançados, nós temos duas possibilidades. Uma conduta mais conservadora para os pacientes que não podem ser submetidos a um procedimento cirúrgico, ou porque tem um risco cirúrgico muito grande, ou por não desejarem ser submetidos a procedimento cirúrgico. Nós podemos lançar mão de pessagos, que são as próteses de silicone, que são locadas no interior da vagina e vão ajudar a manter uma estrutura para tentar colocar os órgãos no lugar. Então ela vai fornecer um suporte para os órgãos do assoalho pélvico retornarem ao seu lugar. Lembrando que esse é um tratamento paliativo, ele não vai resolver, não é uma solução definitiva. E é muito importante que a mulher tenha a destreza manual para colocar e remover esse dispositivo, fazer a higiene periódica dele e minimizar o risco de formação de úlcera de pressão se ele ficar por muito tempo dentro da região vaginal. O tratamento definitivo é um tratamento cirúrgico, que pode ser realizado por via abdominal, laparoscópica ou robótica, ou por via vaginal. E o tratamento consiste em reconstruir e reforçar as estruturas do assoalho pélvico, de modo a permitir que os órgãos pélvicos permaneçam nos seus devidos locais. Então, com o intuito aí de minimizar a recorrência, pode ser lançado mão também do uso de telas, de próteses, né? Essas telas elas vão fortalecer ainda mais e reforçar essas estruturas que já estão com algum grau de prejuízo, haja visto que desenvolveu prolapso. Então você vai reforçar o suporte dessas estruturas do assoalho pélvico e, quando bem indicadas, o risco inerente ao uso da tela é muito pequeno e o risco de recidiva é menor ainda. Tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês, espero ter esclarecido eventuais dúvidas e me coloco à disposição para responder perguntas. Tchau, tchau!